Olá turma, olá galerinha do nono ano D, tudo bem com vocês? Hoje pessoal, dia 28 de maio, nós vamos iniciar a nossa segunda parte, né? Que a primeira parte já é lá pelo Google Meet e agora a gente vai dar a nossa segunda parte, que é a correção da atividade da aula anterior, que são essas três questões sobre radiciação, certo? Então, já iniciando, na primeira questão, pede para calcular a raiz quadrada de 121. Por que quadrada? Porque o índice aqui é 2. Ó. Então, é um número que multiplicado por ele mesmo, que dá 121. Ah, professor, 10. 10 vezes 10 dá 100. Então, é maior que 10. 11 vezes 11 dá 121. Então, a raiz quadrada de 121 é quem? 11. Precisa colocar porque 11 vezes 11 dá 121. Não. Descobre o valor e coloca o resultado. Já a raiz quadrada de 1,21. Ah, eu não sei encontrar a raiz de decimais. Então a forma é transformar esse decimal em fração. Como é que a gente transforma? Escreve todo o numeral. E o denominador, aqui tem duas casas, então vai ser sobre 100. Quem é a raiz de 121, que nós vimos agora? 11. E quem é a raiz quadrada de 100? 10. Ficou 11 sobre 10. Voltando para decimais, dividido por 10 é a mesma coisa de ser esse número com uma casa depois da vírgula. Então, se é um zero, vai ficar uma casa, então vai ficar isso aqui, ó. Vou fazer com a preta mesmo, que vai ficar, tá meio apagada. Vai ficar 1,1. Se fosse 100, seria duas casas, 0,11. Se fosse 1000, três casas de milésimo. Olha na letra C. Duas casas depois da vírgula, vai ficar 49 sobre 0,49, que o zero à esquerda pode eliminar, sobre 100. Quem é a raiz quadrada de 49? 7. Quem é a raiz de 100? 10. E agora, 1, 0, uma casa depois da vírgula, 0,7. É a resposta. A raiz quadrada de 64 é 8. Por quê? 8 vezes 8 dá 64. E a raiz quadrada de menos 64, nós vimos que não existe. Se colocar nulo ou vazio, é errado. Não existe. Não existe raiz de número negativo quando o índice é par. Opa, quando o índice é par. Então, aqui de cara também, ó, não existe na letra H a raiz quadrada, a raiz quarta de menos 81. A raiz quarta de 81 é o número multiplicado por ele mesmo 4 vezes, que dá 81. Então, pode ser quem? 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, é 3. Menos a raiz quarta de 81, ó, o menos está fora. Repete o menos. 3. Agora, a raiz dentro e o índice par não existe. A raiz cúbica de menos 27. Ah, a raiz é negativa, mas o índice é ímpar. Existe. Vai ser quem? 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. Vai ser menos 3. Menos 3, ó. Menos 3 vezes... Por que menos? Porque eu sei que menos e menos dá mais e menos dá menos. Então, dá menos 27, vai ser menos 3. Na letra J, menos a raiz cúbica de menos 27. Quanto foi a raiz cúbica de menos 27? Menos 3. Então, eu coloquei o parênteses para não ficar dois sinais juntos. E menos dá mais. Então, dá 3 positivo. Na questão 2 diz, calcule a diferença, ou a subtração de quem? Entre a raiz quadrada de 49, e a raiz cúbica de 125.
Quem é a raiz de 49? É 7, porque 7 vezes 7 dá 49. Quem é a raiz cúbica de 125? Vai ser 5, porque 5 vezes 5 vezes 5 dá 125. E 7 menos 5 dá 2, é a resposta. E na questão 3, pede para, sabendo que todas as expressões seguintes são definidas no conjunto reais, calcule o valor de cada um, ou seja, está dizendo que todas existem, o resultado. Então, na letra A, a raiz quadrada de 0,25, transformando em frações, vai ficar 0,25 sobre 2 casas, 2 zeros. A raiz de 25 é 5. A raiz quadrada de 100 é 10. Por quê? 10 vezes 10 dá 100. E agora eu volto para os decimais. 5 sobre 10, 1 zero, quer dizer que vai ficar uma casa depois da vírgula, que é exatamente o 5. 5 décimos. Letra B. A raiz cúbica de quem? De 8 sobre 1000. A raiz cúbica de 8 eu sei que é 3. Perdão, é 2. Por quê? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. E a raiz cúbica de 1000 é 10. 10 vezes 10 dá 100. 100 vezes 10 dá 1000. Voltando para decimais, ó. 2 décimos. Como é que eu escrevo 2 décimos? Uma casa depois da vírgula é o 2. Já na letra C, a raiz quadrada de menos 8 ao quadrado vai ser menos 8 vezes menos 8. Menos e menos dá mais 64. E a raiz quadrada de 64 é 8. O sinal está fora, menos a raiz quadrada de 100 é 10, menos 10. Raiz sétima de menos 1. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 1 negativo? Vai ser quem? Menos 1. E na letra F, a raiz cúbica de menos 125. Vimos na atividade, na questão 1, que a raiz cúbica de 125 é 5. Então, menos 5. Por quê? Menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Menos e menos dá mais e menos dá menos. Então, resultado, menos 5. Foi só uma atividade para a gente relembrar sobre radiciação. E agora, complementando a nossa aula, nós vamos ver um pequeno vídeo sobre as propriedades das radiciações, que também são propriedades que nós vamos utilizar para o resto da nossa vida estudantil no ensino médio. Até o terceiro ano, nós vamos estar vendo sempre utilizando essas propriedades dos radicais. Então, assistam com atenção. Nós vamos ter nossa aula hoje sobre as propriedades dos radicais, tá certo? São 5 as principais e a gente vai estar vendo aqui detalhadamente cada uma, tá? Vamos para a primeira. A primeira propriedade, vocês observarem aqui, ó, eu coloquei a definição como vem nos livros, né? A definição algébrica. Raiz n de a elevado a n, que é igual a A, tá certo? Observa. O expoente e o índice, eles são iguais, tá certo? Então, a gente cancela eles dois e só resta a nossa base. Base da potência, no caso, tá bom? E aí, vamos para alguns exemplos. Raiz quinta de 2 elevado a quinta. O expoente e o índice são iguais? Sim. Então, a gente cancela. E o que sobra? A de canto. Raiz quadrada de 7 ao quadrado. Lembrando, não tem número aqui. O que quer dizer? Que tem o número 2. Ele só não precisa aparecer, tá certo? Então, o expoente e o índice são iguais? Sim. Então, a gente cancela. O que sobra? O 7. Último exemplo. Raiz quarta de 3 a quarta. O expoente e o índice são iguais? Sim. Então, a gente cancela. O que sobra? O 3. Tá certo? Então, essa é a primeira
propriedade. Acredito que é a mais simples de todas, tá bom? Vamos para a segunda. A segunda propriedade, ela observa que o expoente e o índice, eles são diferentes, né? Então, a gente não pode aplicar a primeira propriedade. O que que acontece? A gente pode estar simplificando. Lembra o que que é simplificar? É dividir os dois números pelo mesmo valor, que é o que é feito aqui na frente, ó. Eu pego N e divido por P, que P é um número qualquer divisível por N, e pego M e divido também por P, tá certo? Que é um número qualquer também divisível por M. Então, vamos lá. Eu tenho aqui raiz oitava de 10 à oitava. Esse exemplo eu coloquei, mas a gente pode aplicar ele com a primeira, né? Com a primeira propriedade, porque o expoente e o índice são iguais. Mas a gente vai estar aplicando a segunda. Como? Eu vou procurar um número que eu divido 8 e 8 ao mesmo tempo. Essa é bem óbvia, né? Eu consigo dividir as duas por 8. O que vai sobrar aqui? 1 e aqui 1. Então, a gente não precisa escrever. O que vai sobrar? Somente a base, tá bom? A base da potência e o radicando da raiz. Próximo exemplo. Isso aqui já não são iguais, tá vendo? Já não são iguais. O que a gente vai fazer? Simplificar. Ou seja, procurar um número que eu divido o 6 e o 12 ao mesmo tempo. Qual é o maior número que eu consigo dividir o 6 e o 12 ao mesmo tempo? O 6, né? Então, eu vou dividir por 6 e vou dividir por 6. Vamos lá. 12 dividido para 6 é quanto? 2, né? E 6 dividido para 6 é 1. Então, eu vou repetir aqui, ó, o radicando. E 6 dividido para 6 é 1. Lembrando que essa expressão aqui, eu posso escrever ela simplesmente assim. Porque o expoente 1 não precisa aparecer e o índice 2 não precisa aparecer, tá certo? Próximo exemplo. Tem aqui raiz décima de 2 elevado a 5. Qual o número que eu consigo dividir? O 10 e o 5 ao mesmo tempo. O maior número, né? É o número 5. Quanto que é 10 dividido para 5? 2. E aqui, ó, radicando, eu vou repetir. 5 dividido para 5 é 1. É a mesma situação aqui, ó. O 2 e o 1, eles não precisam ser escritos. É como se eu escrevesse assim, também estaria. Se eu escrevesse assim, também estaria correto. Agora, nós vamos para a terceira propriedade, tá? Observa, eu tenho uma raiz e eu tenho outra raiz. Tem uma raiz dentro de outra, tá certo? Quando isso acontece, para que a gente simplifique, basta a gente multiplicar os dois índices. No caso aqui é M e N, observa. M vezes N é a raiz de A. A gente repete, tá certo? Então, vamos lá. Aqui eu tenho raiz cúbica e aqui eu tenho raiz... O que eu tenho aqui, gente? O 2, exatamente. Não precisa aparecer, mas a gente sabe que ele tá aí. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar os dois índices e multiplicar. Quanto que é 3 vezes 2? 6. E vou repetir radicando. Próximo exemplo. Tem a raiz quinta e tem a raiz cúbica, né? Então, eu vou fazer o que com esses índices? Multiplicar. 5 vezes 3, 15. E o 2 eu vou só repetir. Último exemplo, eu tenho aqui raiz quadrada e aqui também raiz quadrada. Não precisa aparecer o índice. E vou fazer o que com esses dois índices? Multiplicar. 2 vezes 2, 4. E o 10 eu vou repetir. A quarta propriedade, eu tenho produto. Produto é o que? Resultado de uma multiplicação, tá? Então, eu tenho A vezes B, aí eu tenho uma raiz N, né? Então, eu tenho raiz N de A vezes B. Quando eu quero simplificar isso, escrever em produtos, basta eu pegar esse índice, ele é do A
e também do B. Então, eu escrevo raiz n de A e raiz n de B, ou seja, eu vou expandir os meus radicandos para o meu índice, tá certo? Então, aqui eu tenho um exemplo. Eu tenho raiz, eu não coloquei índice, por quê? Porque é uma raiz quadrada, né? Então, vai ficar raiz quadrada de 4, lembrando, eu não preciso colocar o número 2, vezes a raiz quadrada de 25. Claro que aqui a gente vai resolver, né? Mas no momento a gente quer só aplicar as propriedades. Próximo exemplo, eu tenho também raiz quadrada, né? Não tem índice, eu sei que tem 2, de 3 vezes 11. Então, eu vou colocar raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 11. Esse aqui veio com letras, tá? Para vocês começarem a entender que esse tipo de expressão ele é comum, tá? E a gente resolve da mesma forma. Eu tenho aqui eu tinha 2 números, aqui eu tenho 3. Eu tenho 4, eu tenho x, eu tenho y. Ah, professora, x e y é letra, não é número? Sim, eles estão só substituindo números, né? Possíveis números. Então, aqui eu tenho raiz sétima de 4 vezes x vezes y. Então, vai ficar raiz sétima de 4 vezes raiz sétima de x vezes raiz sétima de y. Não tem segredo. É a mesma aplicação, tá certo? E vamos para a quinta e última propriedade, né? Aqui a gente falou de multiplicação, aqui a gente vai falar de divisão. Então, aqui eu tenho a raiz n de A sobre B. Isso aqui é uma fração, fração é uma divisão. O índice, ele está para o A e ele está para o B. Observe que a raiz, ela está pegando os dois, tá bom? Então, para simplificar isso, para a gente tentar resolver, eu fico com a raiz n do numerador e a raiz n do denominador, tá? Aqui eu tenho uma raiz, que é o quê? Exatamente, uma raiz quadrada, né? Quem é o numerador? 25. Quem é o denominador? 9. Então, eu vou ficar aqui, ó, com a raiz quadrada de 25, que a gente não precisa colocar o 2, que a gente sabe que ele tá ali. E a raiz quadrada de 9, também não precisa colocar o índice. O índice, né? Perdão. Próximo exemplo. Eu tenho aqui raiz também quadrada de 3 sétimos. Então, eu vou colocar raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 7. Muito simples, né? Último exemplo, eu coloquei com uma letrinha pra gente variar. Eu tenho aqui raiz quinta de A sobre 5, que é o numerador A, que é o denominador 5. Então, é raiz quinta de A sobre raiz quinta de 5. Lembrando, eu só não coloco o índice quando ele for 2, tá bom? Toda vez que for diferente, a gente tem que colocar. Tem que especificar qual é a raiz. Então, essas foram as propriedades, né? Espero que vocês tenham compreendido. Assistam 1, 2, 3 vezes, quanto for necessário, para vocês memorizarem essas propriedades. Elas são muito, muito importantes quando a gente começar a ver a parte algébrica mesmo, tá bom? Pronto, terminado de assistir o vídeo, pessoal, nós vamos ficar com 3 questões para nós exercitarmos. Que é a questão 1, questão 2 e a questão 5 da página 40. Então, vou escrever aqui. Página 40, 1, 2 e 5. Atividade. Página 40, questões 1, 2 e 5. Essas 3 questões para nós tentarmos fazer. Leiam com atenção, qualquer coisa me chama no privado. Bons estudos e até a próxima semana.